Bem-vindos e bem-vindas. Você está no Arqueojogos, o podcast sobre jogos antigos, jogos esquecidos ou aqueles jogos mais recentes, mas que estão fora aí do seu radar. Eu sou Daniel Espínola e estou ao lado hoje aqui de duas companhias muito ilustres. Do meu lado direito aqui, pesando 360 quilos de jogos da GMT ainda não jogados, meu amigo Fernando Cardoso. Tudo bem, Fernando? E aí, Daniel, tudo bem? Tô aqui com uma prateleira da GMT vergonhosamente no plástico ainda. A meta é tirar na próxima década todos do plástico aí. Vou ser honesto que eu não vou falar que é esse ano porque é mentira, mas na próxima década vai sair. É isso aí, Fernando, valeu. E temos hoje aqui um convidado super especial no Arqueojogos, aqui do meu lado esquerdo, pesando aqui 80 quilos de barba e pura massa magra. Ele que é ministro do Tribunal Superior dos Carteados, CEO, apresentador do podcast Gambiarra Board Games e do canal Jogos de Cartas e Afins. Bem-vindo ao cafofo e poeirado do Arqueojogos, meu caro Gustavo Lopes. Fala, galera, beleza? Vim aqui hoje aí pra gente desenterrar um monte de jogo, sem peso, sem tamanho. Nós vamos falar de muita coisa legal aqui. Queria agradecer aqui ao Daniel e ao Fernando, nossos queridos biribeiros aí. E, como sempre, o tribunal tá lá sempre muito ativo, né? Cada semana é uma discussão diferente, o que é room, o que é shedding, como que traduz as coisas. Mas hoje vamos tentar só desenterrar os jogos mesmo, não desenterrar os termos. É isso aí, valeu, Gustavo. Então, no último episódio que a gente tratou, né, Fernando, sobre carteados, né, e se você ainda não ouviu esse episódio, né, já olha aí depois volta lá pra ouvir, né, eu e o Fernando falamos de Tichu, falamos do Cosmic Idex, Bargain Hunter e outros carteados aí do Antigo Testamento. E voltamos aqui hoje com o Gustavo pra dizer que isso não é só uma modinha, isso não é lobby do Fel Barros, não é lobby do Gusta, não é lobby de qualquer outro. Importante. Mas os carteados são tipos de jogos, né, gente, que sempre estiveram por aí, né, e agora estamos vivendo um renascimento aí, não é, Gusta, né, o Gusta pode falar um pouco aí também desse histórico, desse renascimento aí depois pra gente, mas eu acho que pro episódio de hoje, né, eu acho que a gente pode ir falando aqui, alternando aí cada um, falando um ou dois jogos, a gente vai comentando, fazendo as rodadas. Podemos fazer assim, então? Vamos lá, com certeza. E você falou uma parada muito importante aí pra galera, que é sobre essa coisa da onda, do renascimento, né? E é muito louco que, assim, claro, nós aqui no Brasil, a gente teve mais acesso aos jogos modernos de 2010 pra frente, né? Principalmente de 2020 pra frente, né? Que aí a gente já tem grandes editoras, bastante concorrência, né? E o que a gente muitas vezes não para pra pensar e pra analisar é que fora do Brasil, e principalmente na Alemanha, os carteados e principalmente as VAs, eles sempre acompanharam, né, os jogos de tabuleiro, na mesma proporção e quantidade, né? Vocês falaram do Tichu, do Cosmic Idex e do Bargain Hunter, inclusive, que é do Uwe Rosenberg, né? Hoje, famosíssimo por seus jogos de tabuleiro, mas o Uwe lá atrás fez vários jogos de cartas e de carteados, né? Como, por exemplo, né, o Bargain Hunter, o Bonanza e as suas N variações do Bonanza. Sim. Já fica aí o Space Beans, a dica aleatória aqui, que não é um carteado, mas... Esse eu não conheço. Cara, o Space Beans é um jogo antigão do Uwe, com uma temática meio, tipo, paródias de Flash Gordon, de Star Wars, Star Trek, nas suas cartas, né? A caixinha desse jogo tem tipo o Darth Vader. Isso, tipo um Darth Vader direitão, assim, né? E ele é um bonanzinha mais simples, mas o jogo dele sim é muito bom, mas não é carteado, então não vou fugir muito da pauta, né? Beleza. Mas se você for pegar entre 1990 e 99, muitos autores famosos lançaram carteados. Inclusive alguns deles que estão sendo lançados ou anunciados no Brasil. Eu vou passar rapidamente aí pelo Jalapeno, que é do Chris e do Kramer. Todo mundo, Chris e Kramer, pô! Carteado. 98. Esse eu não joguei. Vocês jogaram? Não joguei. A Mosaico vai trazer pro Brasil. Ah, olha aí. Vamos ver. Eu tenho que admitir que eu sou bem relapso com essas coisas, porque eu cheguei há bem menos tempo aqui no grupo de carteados, né? Então, assim, o meu conhecimento é mais de jogos recentes. Todo o meu conhecimento de jogos antigos eu esgotei no primeiro episódio. Eu vou trazer mais coisas difíceis de serem encontradas. Essas coisas nos 90. Então já fica aí pra próxima jogo de carteados aí, Fernando. Você só vai jogar jogos, né, de 2000 e pouco. Próximo evento eu vou com a colinha. A volta dos que não foram, né? Exato, Gostavo. Vou jogar só jogo raiz. Só jogo que é mais velho que eu, de preferência. Porque o Jalapeno é um jogo de 98, uma vazinha que o pessoal que não costuma jogar tanta vaza prefere mais do que um biribeiro mais raiz, né? A Ludofan anunciou o Mu and More, jogo de 95. Jogo não, né? São 6 jogos, ou 7 ou 8, dependendo da edição, né? A que eu tenho é o Last Panther and More, que tem os 2 jogos coreanos no meio, então só joguei o Last Panther, pra falar a verdade. Eu também só
joguei o Last Painter, né? O Mi, eu digo que é mancha no meu currículo de biribeiro é não ter jogado até hoje o Mi, porque todo mundo me fala, né, e tal, Torcelli, né, a turma aí que já jogou bastante, não, que é um jogo pra 5. Sim. E assim, tem que ter 5 um pouco mais cracudos. Eu já li as regras do Mi, realmente é um jogo, né, empinho a sua complexidade e você sempre fica ali, né, com medo de apresentar, e sempre às vezes aparece um civil ali na mesa, né, e você às vezes apresentar, assim, né, um jogo muito pesado, a pessoa, né, e a gente acaba, quando tem alguns encontros maiores aqui em Brasília, que a galera dos biribeiros do Cerrado aqui organiza, então a gente acaba trazendo jogos mais tranquilos, mas o Mi acabou que você precisa juntar 5 cracudos, né, dispostos a jogar um jogo ali, né, um pouco mais pesado. Até hoje não consegui jogar. O Last Painter eu já joguei. Muito bom, muito bom. Da caixa aí eu só encarei o Mu mesmo. Você já jogou então? Não, joguei o Mu e foi mais ou menos nessa mesma vibe que o Daniel tá falando, que me botaram numa mesa e falaram assim, não, em algum momento surgiu o assunto, tipo, não, porque o Mu and More, alguém já jogou alguma coisa, eu falei assim, não tenho ideia do que seja Mu and More. Aí a caixa imediatamente já brotou do tipo, claro, estava aqui no meu bolso. Tipo, olha só, vamos né? jogar agora. Que coincidência. E aí já, tipo, tô aqui, esse daqui é o melhor, já jogamos realmente, jogo vale. A caixa é bem legal. Gostei. Que bom, assim, eu tenho que jogar, tenho que arrumar uns cracudos aqui pra jogar. Esse é bom. O meu, eu não joguei o Mi, porque a minha edição é Last Painter e More. Eu falei, então, vamos começar pelo Last Painter, né? É bem legal. Você curtiu, Gusta? O Last Painter eu curti, mas eu não curti tanto quanto os biribeiros curtem. Eu acho que ele é uma void, assim, interessante, mas ele tem o que alguns carteados, a maioria, na verdade, acaba sofrendo. Aí é uma questão pra galera que tá ouvindo e que vai atrás de jogos como Tichu, Bargain Hunter, ou até mesmo o Me and More, o Last Painter, até alguns outros que eu vou comentar aqui também, que eles são jogos mais longos. Eles foram feitos pra outra época, né? Sim. Esses jogos são jogos dos anos 90, as pessoas tinham mais tempo, não tinha TikTok, né? Exatamente. Então, eu achei o Last Painter um pouco mais longo do que eu gostaria, mas eu não posso reclamar muito porque eu ganhei de só cracudo na mesa, né? Então, eu tô feliz. Então, né, com certeza. E você falou também do Jalapeno, né? Um outro do Kisling do Kramer, né? Que lançou aqui no Brasil, né? Já tá aí nas lojas, que eu acho muito legal, assim, eu linko, né? Sim, o Abluxen Linko, né? Linko, né? Sim. Pô, eu acho um jogo muito legalzinho, muito bem pensado, né? Dos dois também, né? Espero que o Jalapeno, assim, possa agradar tanto quanto o Linko, assim, que eu também sempre recomendo, né? Até pra quem é mais cracudo, pra quem é mais iniciante aí, tá botando o pezinho nessa piscina aí dos carteados, ele é um jogo muito bom também. Não, e veja, né? O Linko, a Bluxen, qualquer nome que tem, ele tem outros nomes aí em outros países, né? É um jogo de 2014, quase aí 8 anos depois, né, do Jalapeno, e 11 anos, foi lançado há 11 anos, e ainda assim, foi lançado aqui no Brasil 10 anos depois, né? O valor que certos carteados têm, né? Principalmente carteados clássicos, né? O próprio Tichu que vocês mencionaram, pô, é um jogo de 91, que tá sendo lançado no Brasil em 2025. Nossa, então, demorou assim, demais, né? Pô, demorou muito, mas, pô, é pra muita gente enxergar que nós temos um histórico muito grande de carteados que eles só não existiram no Brasil. Outro jogo que ele teve, vamos dizer, um remake aqui no Brasil e até muita gente não pegou tão bem a sacada desse jogo, ele também teve várias edições, é o Relationship Tightrope, que aqui no Brasil ele veio como Chords, né? Um jogo de 99 do Nizia, olha só. Mas um autor famoso, né? Um cara absurdo que já tava fazendo carteado muito antes de alguém falar a lobby aqui no Brasil. Exatamente. Já tinha. E esse, por sinal, eu gosto muito do Chords porque ele é um jogo de um naipe só, tranquilo pra jogar com a galera, mas ele tem ali por trás dessa coisa de você jogar qualquer número, ele tem uma maldade no meio ali de você tentar equilibrar, né? Porque pra quem não conhece o Chords, você tem que tentar equilibrar, ganhar cartas de 2 objetivos, menor e maior, né? E por isso que é tipo, na verdade o original era uma corda, né, de relacionamento, né? Um lado vermelho e um lado azul que você tinha que não deixar estourar pra um lado. Equilibrar, né? Ali, né? Eu tinha esse jogo, mas era uma versão, não sei se era americana, era o Zen Master. Isso, Zen Master, da Helvetic. Se você olhar no BGG, né, acho que até no Ludopad também deve ter, assim, a caixinha deles são tipo uns palitos de fósforos, assim, que você tem que equilibrar o branco e o preto, assim, né? Mas a ideia do remake aí como Chords, né, a partir do coraçãozinho. É uma interface diferente, né? É um casalzinho, né? O do casalzinho, assim, achei mais atrativo primeiro, né? Também. Ficou bem mais atrativo, assim, com certeza. Melhor do que os palitinhos de fósforo aí. Alguém pode olhar, pensa que é porrinha, né? Alguma coisa assim. E, Fernando, assim, o que é que você traz aí também aí de carteados, de jogos aí, né? Sei que você tá aí falando aí que não conhece tanto, mas, pô, você é um biribeiro aí de carteirinha aí que a gente sabe, né? Você já jogou muita coisa. Algum carteado não necessariamente novo, mas mais obscuro aí que você acha que vale a
pena trazer pra galera aí do Arqueojogos? Bom, bora lá, né? Trazer coisa recente, mas é que não saiu muito da Ásia ali. Como falei, entrei faz pouco tempo. Joguei bastante coisa já, realmente. Preciso atualizar depois na minha planilhinha, mas acho que já devo estar batendo uns 150 carteados aí, jogados e avaliados. Bastante, então, rapaz. Tem bastante coisa aí pra dar comentário. Eu vou começar com um aí que, na realidade, não foi nem sugestão minha, tá? Foi uma sugestão da minha querida esposa, que falou pra eu trazer ele, que falou que é um dos jogos favoritos dela de carteado, que é o Angels and Devils. Cuidado com essa sua esposa, ela tem um pouquinho de maldade nesse coração. Esse é maldoso. Um pouquinho, esse jogo aqui é maldade pura. É maldade pura. Pelo visto, os dois já jogaram, né? Porra! Mas os naipes, elas são misturadas entre cartas brancas e cartas pretas. E as cartas pretas são negativas, né? Então você tá tentando evitar pegar essas cartas. No começo da rodada ainda tem uma definição de trunfo que, assim, pra mim é uma delicinha, porque você vai se não me engano, na ordem contrária dos jogadores, você vai eliminando um naipe. E aí o primeiro jogador fica com 2 naipes disponíveis pra poder eliminar um último e deixar o outro como trunfo. Isso pra mim já começa maravilhoso. Aí o objetivo é você matar seus amiguinhos, né? Matar é gastar ponto, né? Todo mundo começa ali com 15, 20 pontos e vai descendo na trilhinha até você falecer o primeiro adversário. Aí quando alguém tá eliminado, ganha quem ficou com mais pontos. Joguinho bem tranquilo, pouco dedo na cara, assim, nem tem gente ferrando os amigos à torto e à direita. Cara, é uma delícia jogar isso. Eu amo esse jogo, botaria ele na mesa fácil o tempo inteiro. A única restrição pra mim que ele me dói um pouquinho no coração é que, assim, é 4 pessoas, né? Não tem o que falar, esse jogo é pra 4 pessoas. Eles podem botar o que eles quiserem na caixa, que cabe 3, não cabe. O jogo é pra 4 pessoas, acabou, ponto final. Com toda certeza foi alguém ali falando, não, se a gente colar com cuspe isso daqui no manual, a gente consegue fazer ele encaixar pra alguma outra contagem. Mas não dá, é 4 jogadores. Boa. Já que você tá falando de maldade aí, né, eu acho que você falou aí, Gusta, do Klaus Pallet, né, dos jogos dele, né, ele tem uns joguinhos bem maldosos aí no currículo dele, né, o Sticken, né, eu acho que um dos mais maldosos que eu já joguei também, né. Ah, não, com certeza. Um comentário rápido sobre o Angels e Devils, né, além de ser um jogo muito maldoso, né, como a gente tá falando aqui de cavar fundo, né, a gente sempre brinca lá nos biribeiros, né, sobre a galera que vai atrás dos jogos que estão nas fossas das Marianas, né. O Angels e Devils, ele é um jogo realmente da fossa pra mim. Ele é de uma editora chamada Pikes Guild, que eles fazem jogos que as caixas dos jogos são grampeadas, literalmente na parte de fora. Eles grampeiam a caixa num papel meio reciclável, assim, né? E o Angels e Devils é um exemplo de um jogo que ele tá nesse estilão, assim. É grampeado, o tabuleiro dele é um paninho de óculos. Paninho de óculos, eu tenho essa versão aqui em casa. Outros jogos dessa editora são assim, tipo Fisherman, um que eu joguei que é o Roulette Taking Game também, que é bizarríssimo, mas... isso eu tenho muita curiosidade de jogar. É a mesma coisa, assim, na verdade o Roulette Taking, talvez de produção, seja o mais bem produzido da Pikes Guild, porque vem um monte de ficha, o tabuleiro é grande, mas esse é o tipo de jogo que a galera cava, né? É muito louco, assim, estar no meio de uma galera que vai atrás desses jogos e cava esses jogos, porque é o tipo de coisa que aqui no Ocidente a gente não vai ver. É muito difícil, né? É muito difícil mesmo, né? Você tá falando aí de escavar, né? Realmente, assim, quando a gente afunda nessa piscina e cai nessa fossa aí das Marianas dos carteados, é muito fácil, assim, né? Aqui mesmo, de vez em quando aparece gente perguntando nos grupos aqui de carteados aqui de Brasília, como é que eu importo o jogo do Japão? Como é que eu trago? Então a gente sempre, né, fala aí, né, da Amazon Japão e tal, de outros redirecionadores, mas uma coisa que eu queria até trazer hoje aqui pra gente falar é que existem excelentes carteados, não só lançados no Brasil, né, como o Gusto aí tá falando, né, vai trazer outros também, são fáceis de achar ou até fáceis de importar aqui no Ocidente, mas tem excelentes jogos desconhecidos também que você pode jogar com baralho normal. E eu até trouxe aqui, né, pra falar aqui de 2 que são sempre sucesso aqui nas mesas aqui dos carteados aqui de Brasília. Um que eu queria falar é um jogo do David Parlett. O David Parlett, né, é bom falar dele, o cara é o Nízia dos carteados. E ele, assim, não é só um estudioso dos carteados, ele não só faz jogo de carteado, na verdade ele foi o ganhador do Spiel des Jahres de 1979 com o jogo A Lebre e a Tartaruga, né, Harry Tortoise, né, que depois foi relançado como Around the Road em 80 Days, né, ao redor do mundo em 80 dias, mas ele é um fã, assim,
assim, muito grande de carteados de baralho tradicional. Ele, não sei se você já jogou, Gustavo, Fernando, o Skat, né? Um jogo tradicional, não sei se é alemão. Cara, eu não joguei, mas eu tenho um baralho que é pra jogar ele especificamente, assim. É mesmo? Baralho germânico, né? Mas dá pra jogar normal, né? Não, eu também vou ficar devendo esse. É um jogo popular, assim, né? Não sei se ele é alemão, posso até pesquisar aqui depois. Mas eu sei que o David Parlett, né? Ele é presidente da Associação Britânica de Descarte, assim, né? Então ele joga isso. E ele é um autor de um dos melhores livros, né? Sobre jogos de cartas, que é o Penguin Book of Card Games. Esse livro está até disponível, assim, em formatos digitais, né? Também para quem tiver dificuldade de conseguir o físico. É um excelente livro, assim, eu já vi uns pedaços dele, assim, né? Que ele fala bastante sobre carteados tradicionais. E ele tem um site, Parlett, com 2 T's, né? parlettgames.uk, né? UK, né? E ele faz muitos jogos de cartas para as tradicionais. Acho que um dos mais conhecidos dele é o 99, né? O 99. Eu não cheguei a jogar, né? Mas disse que é um jogo, assim, bem referência dele. Mas eu joguei alguns dele. Eu tive a curiosidade de ir no site dele, assim, tem uma lista enorme, deve ter, sei lá, uns 60 jogos de cartas com baralho normal. E eu fui escolhendo alguns, fui pesquisando no BGG aqui, e tem um que eu gostei muito, né? Apresentei já para alguns grupos aqui em Brasília. Ele é sempre sucesso. Ele se chama Rummage, Rummage, né? Ele é um jogo, você joga de 3 até 6 pessoas. Você só precisa de 2 decks de um baralho tradicional. E ele tem uma mecânica interessante, Gusto, que ele combina elementos de trick, de shedding, né? E tem um pouco de climbing também. Então, assim, ele reúne um pouco de todas as mecânicas, assim. Eu não vou entrar em muitos detalhes do jogo, mas você vai formando conjunto de cartas, né? Cada um recebe, né, uma certa quantidade de cartas no começo. Ele é um jogo excelente para 5 ou 6 pessoas, foi a única contagem que eu joguei, e ele roda muito bem com essas contagens. E os jogadores vão colocando cartas na mesa, e você coloca uma carta, outro jogador joga outra e tal. E no momento que alguém joga uma mesma carta de um naipe que já está na mesa, ele leva todas as cartas para a mão e ele pode baixar um jogo, né? Os jogos são conjuntos de cartas iguais, 2, 3, né? Rei, ás, etc. Baixar ou não, né? Você escolhe se quer baixar ou não. Os jogadores, então, eles podem baixar esses jogos, né? Ficar baixando esses conjuntos de cartas, ou baixar tudo de uma vez, né? Pode ir baixando ali aos poucos, fechadas, ou baixar tudo de uma vez. No momento que alguém baixa tudo, né? Que dá o shed, que esvazia a mão ali, a rodada acaba, essa pessoa ela pontua positivo e os outros pontuam negativo. O jogo é muito interessante porque ele também tem uns coringas, você usa algum dos coringas, né, como se fosse uma batata quente, quem fica com esse coringa no final da mão, assim, leva ponto negativo, e ele tem uma tensão muito grande de você baixar esses jogos ou não, porque se você baixa tudo de uma vez, você ganha ponto pra caramba, né, mas você corre o risco de uma outra pessoa que tá ali baixando alguns jogos aos poucos, bater antes de você e você morrer com um monte de carta na mão. Então esse jogo eu recomendo muito. Você precisa de 2 baralhos tradicionais só. Eu recomendo jogar ele com a tabelinha de pontuação. Depois a gente pode até colocar lá na Ludopédia, pra gente falar lá do cash, colocar lá um printzinho aqui dessa pontuaçãozinha do jogo, que ele ajuda muito. Mas é um jogo excelente de cartas com 2 baralhos tradicionais, Rummage do David Parlett. Se você quiser conhecer outros jogos dele, tem outros jogos muito bons lá. Dividend, eu joguei um jogo muito bom. Tem esse 99, que é um dos jogos mais famosos dele, né? davidparlettgames.uk, né? Assim, muito bom esse cara. Ele tem um livro, né? Que é o The Penguin Book of Card Games, né? Exatamente. É um livro que foi publicado em 79, mas tem uma cacetada de regras pra você jogar com baralho tradicional. Exatamente. Às vezes é um baralho, 2 baralhos, né? E ele teve várias edições, né? Acho que a última edição deve ter uns 15 anos aí, mais ou menos, 20 anos. Mas, pô, tem 688 páginas. Eu não li tudo, não. Li uns pedaços, mas, assim, ele vai comentando sobre alguns jogos, assim, e ele aprofunda, assim, do jeito que você diz, pô, assim, é muito bom. Vale a pena ver o site dele também, acho que tem uns artigos que ele fala e tal, assim, tem um blog dele, né? Eu digo que ele é o Nízia dos carteados de baralho tradicional, assim, né? O cara gosta do baralho tradicional. Augusta, o Fernando falou aí do Angels and Devils, né? Que é um jogo com bastante maldade, né? Você falou aí no comecinho do Klaus Palast, né? O Sticker, né? Um joguinho de 93 aí, né? Você gosta dele? Eu curto demais esse jogo. Você gosta dele, jogo? Cara, o Klaus Palast é um exemplo, né? De, ok, muita gente fala, mas vaza tudo igual, carteado é tudo igual, né? Mas, novamente, trazendo isso pros jogos de tabuleiro, muitos designers, eles gostam e eles fazem isso, especialmente Nízia, a gente falou do Nízia aí, mas o Kisling Kramer também, eles sempre revisitam certas fórmulas dele.
dele, né? Quando funciona, né? E o Klaus Palick é um exemplo, primeiro, de um jogo alemão, já que tava falando, né, do Skat, né? Você falou do Skat, que é um jogo alemão, né? Tichu, né? Que é do Urs Hostetler, né? A Alemanha sempre foi um berço do carteado ali, né? Eles têm vários jogos tradicionais lá, tipo o Skat, o Charkopf, enfim, tem uns nomes malucos lá, né? Até nas proximidades lá tem o Jazz, na Suécia, ou Suíça, se eu não me engano, enfim. O Sticken, pra mim, eu adoro o Sticken, porque ele foi um dos primeiros jogos de vaza que ele brinca com o Mayfollow, mas não só isso, ele brinca também com você não querer ganhar determinadas vazas, né? Porque pra quem não conhece o Sticken, ele é um jogo desse estilo, assim, na maioria dos jogos de vaza, pra quem não conhece, são jogos que você precisa seguir o naipe. Se o Daniel começou, ele abriu com 3 verde, eu e o Fernando vai ter que seguir o Daniel, senão a gente vai ter que jogar outra carta, e aí tem N regras, né? Você pode ter um trunfo, pode ter não sei o que, enfim. No caso do Sticken, você pode seguir. Se o Daniel abrir com 3 verde, eu posso jogar um verde. Mas se eu jogar um azul, que eu não seguir, muda completamente a dinâmica da vaza. Assim, toda vez que eu apresento o Sticken, a galera pira. Por quê? O stick aí, né? O Stitch, né? Do alemão, ele é uma palavra pra falar de vaza, né? Alfinete, né? Exato, mas é uma palavra pra falar de espetar, de stitch, né? O stick é basicamente isso, você espetar o colega no naipe. No começo de cada rodada a gente escolhe um naipe, e esse naipe é o nosso naipe da dor, né? Que é onde cada carta que a gente receber desse naipe, a gente pontua negativo o valor dela, mas as outras cartas que a gente consegue pegar ali acabam aliviando um pouquinho, né? De cartinha em cartinha, a gente alivia. Mas a sacada do Klaus Palick é que em 93 ele fez o Sticken, que é um jogo que é publicado e republicado até hoje. É uma delícia esse jogo. Foi um dos primeiros carteados, assim, que eu joguei. Nossa, curti demais esse jogo. E me impressiona que ninguém aqui no Brasil pegou, mas tudo bem, isso aí é uma outra história. Sim. Já que estão pegando vários jogos clássicos, exatamente, né? Também me pergunto muito isso. Quem sabe alguém ouvindo aqui já não se anima de repente trazer esse daí, né? Olha o lobby, né? Olha o nosso lobby aí, né? Mas, ó, editoras, Stick é um jogo de cartas simples. Tem que ser lobby pra nós, né? Pô, é um jogo simples, putz, é cartas de 1 a 15, 0 a 15, depende daí, tem edições que tem mais cartas, tem edições que tem menos, mas eu gosto mais do Sticken, mas o Klaus Palick, ele gostou tanto dessa dinâmica dele de Mayfollow, né, de você brincar com diferentes execuções dessa dinâmica, vamos dizer assim, né, que ele fez outros 2 jogos, em 95 e 99, que é o Hat Trick e o Plotters Inc., que na verdade era o Mythlist Tuk, mas ele foi relançado depois na Coreia, né? Esse eu não cheguei a jogar. Cara, a grande diferença desses jogos é que ele usa o Mayfollow, mas no Hat Trick você pode ter 2 vazas simultâneas, né? O Daniel começou com 3 verde. Eu posso seguir o Daniel pra ganhar na vaza dele, ou eu posso jogar um azul, 2 azul, e agora a gente tem 2 vazas. Uma azul e uma verde. E já no Plotters, ele tem 3 cores que estão rolando simultâneo. É um bagulho de louco, né? Eu não joguei o Plotters e não joguei o Hat Trick, mas é muito louco ver como que os designers, eles pegando uma mesma mecânica e dinâmica, eles tentam inovar ou tentam mexer nessa fórmula pra atender mais jogadores, pra atender um público que não é tão agressivo, talvez. Eu acho que depende muito, né? Sim, assim, o Plotters eu tenho aqui, eu gosto muito desse jogo, assim, ele é um excelente jogo até pra mesa cheia, 5, 6 pessoas, ele rola muito bem. Como o Sticken, né, ele tem muita maldade na mesa, muita maldade na mesa, pode ferrar bastante o amiguinho, assim, eu gosto muito dele também. Você jogou, Fernando, o Sticken, o Hat-Trick, ou o Plotters? Pra seguir a minha regra de tô no time dos 600 aqui, nos 3 aí eu tô devendo. Pô. O Plotters, pra falar que eu não sei do que se trata esse daí, foi um que tá na minha prateleira da vergonha. Olha aí. Só que tem um problema, essa prateleira da vergonha, ele tá numa prateleira da vergonha que não tá nem aqui na minha casa. Uma prateleira da vergonha que tá lá nos Estados Unidos. Eu não sei nem como é um armário da vergonha, então. É um armário da vergonha. Pior que não, porque eu já mandei pra um parente nos Estados Unidos, porque não dava pra ficar no armário, ficar pagando taxa de armazenagem lá. Então assim, tá lá, lacrado, lindo, bonito, pleno. Nossa. Sem fazer nada, saindo enfeite na casa da minha prima. Você falou aí que a sua esposa, ela gosta aí da maldade do Angels e Devas. Nossa, o Sticken, né, como o Plotters também, mas o Sticken tem muita maldade, né? O Gustav falou aí do alfinete, mas às vezes esse alfinete pode ser aquela facada ali, né? Quando você mete ali uma dor ali de 10, jogando com mais jogadores, tem cartas de números maiores. Nossa, eu já vi dores enormes, assim, rolando na mesa, assim, né, pra jogadores. Mas acho um jogo excelente, sem
sensacional, assim, simples. Mas ele é engraçado, né, Gosto? Ele tem as regras fáceis ali, mas ele quebra um pouco da lógica do que você começa ali com a cor fraca, e aí depois todas as outras cartas que são jogadas diferentes daquela cor são como se fosse trunfo, né? Então... Sim. Aí a pessoa olha assim, não, mas como assim, né? Sempre que eu vou ensinar esse jogo, eu digo, a gente vai jogar uma rodada pra vocês entenderem o jogo e a maldade da coisa, e aí depois a gente joga uma pra valer. E aí sempre as pessoas, né, jogam ali às vezes uma carta alta, e você bota aquela carta da cor da dor dele ali menor, e a pessoa, agora eu entendi. Aí a pessoa vai vendo ali as maldades, assim, mas realmente são jogos muito curiosos de conhecer esse Hat-Trick, assim, eu sei se eu ainda não joguei, não conheci. Ele vai na mesma linha, né, desse Mayfollow, mas são duas vazinhas, né, então você, se eu não me engano, quem ganha o melhor nas duas que começa, eu não lembro, eu cheguei a ver ele no Cartapalusa, mas eu acabei não jogando, porque como eu sabia que ele tinha essa linha evolutiva, né, vamos dizer assim, né, do Sticking, do Hat-Trick, do Plotters, eu já tinha jogado o Sticking bastante, e é até curioso, né, porque o Sticking, assim, pensando na galera que não joga muito, nossa, esse jogo é absurdo. Pra mim, ele tá no meio termo entre uma vaza party game e uma vaza que ela tem conceitos mais avançados, né, apesar de ser fácil de explicar. Mas se você se aprofundar muito no jogo, você acaba enxergando algumas coisas que o Palek, ele começou a mexer com o tempo, né, porque no Sticking, o penúltimo e último jogador de cada vaza, eles têm muito poder na mão. Eles têm muito poder. O penúltimo, porque ele vai decidir se o último vai ganhar praticamente a vaza ou não, ou ele vai jogar uma carta. E isso pensando numa mesa de alto nível, né? Porque quem tá jogando pela primeira vez sempre vai escorregar, vai jogar uma carta alta pra ganhar a vaza e o resto vai só na cabeça dele, né? Exatamente. Mas se você tá jogando numa mesa com pessoas que já conhecem o jogo, tá? O penúltimo e último jogador, eles normalmente, eles têm muito mais vantagem do que quem abre a vaza, do segundo jogador, ainda mais se estiver jogando em mais gente. Mas eu recomendo muito porque esse é um tipo de jogo que você acha fácil na Europa. Por exemplo, na República Tcheca, eu cheguei a comprar 4 cópias dele, até vendi pra galera, trouxe pra galera aqui também, porque tava fácil, e era um jogo de 40, 50 reais lá, né? E com muitas edições, né? Claro, tem edições mais difíceis, edições mais fáceis, mas é um jogo que ele é histórico, né? Pensando aí na arqueologia dos jogos de vaza modernos, sem dúvida o Sticking é um marco pra esses jogos, e se você tem interesse em jogar esses jogos que tem um pouco mais de maldade e tal, pra mim é uma das grandes dicas que não tem no Brasil e que eu importei e eu recomendo pra galera que vai importar, né? Recomendo também. Por favor, editoras brasileiras, tragam, né, o Sticking. Demorou. Na minha amostragem é que entre 3 pessoas, tem 3 pessoas comprando uma cópia, logo 100% do Brasil vai comprar. Tá garantido aí vender milhões de cópias do jogo. Um jogo excelente, com muita maldade no coração. Apresente para a Carla, que ela vai adorar com certeza aí, Fernando. Eu tô falando aqui com vocês, já tô com a Amazon aberta aqui do lado, já procurando em algum lugar pra conseguir importar isso aí. Eu acho que eu vi ele na Amazon da Alemanha. Como o Daniel falou, né? Você vai ter que procurar por Stichen, né? Não por Sticking, né? Sim. A gente arranha, eu sabia, eu estudo alemão pra alguma coisa. Né? É isso aí. Eu queria falar também de um outro jogo, e esse aí realmente é bem desconhecido. Ele não é tão antigo, é um jogo do meu xará, Daniel Kennel. Ele lançou um jogo recentemente aí, Naut Gnomes, foi até vendida pela New Mill Industries, né, que é uma editora americana que está publicando vários carteados. Foi publicado esse jogo dele, mas o jogo que eu queria falar dele não é exatamente esse eu não cheguei a jogar ainda, mas é o Tricky Rails. O Tricky Rails, um jogo que, assim, você pode imprimir em casa o jogo. Na verdade, a minha cópia é um print and play, né, vocês não estão vendo aqui, mas eu mostrando aqui para os colegas, é uma caixinhazinha assim que o meu colega Fernando aqui de Brasília fez. Um abraço aí pro Fernando. E o colega aqui de Brasília, né, o Paulo aqui do Bota na Mesa, ele imprimiu as peças, né, na impressora 3D. Os arquivos 3D estão disponíveis aí no BGG mesmo. E se vocês olharem as fotos, ele parece até um tabuleiro de Catan. As pecinhas são uns hexágonozinhos assim. E o que me atraiu nesse jogo, porque ele é um jogo de carteado com trens. Então ele tá juntando as duas paixões aqui, que são os jogos de trens e os carteados. E eu vi que ele disponibilizou esse arquivo da impressora 3D, né? Tem um colega aqui de Brasília que, né, especialista nisso, e passei os arquivos e ele fez, e eu disse, vamos ver de qual é. Na pior das hipóteses, né, pelo menos eu tenho um jogo mais diferente aqui, e o jogo é bom, e o jogo é interessante. Então, se vocês aí têm
impressora 3D. E ele precisa também de um baralho tarô. Mas um baralho tarô, assim, a única questão é porque ele precisa de cartas de 0 a 10. Mas aí também você pode simular com qualquer outro tipo de baralho para fazer um proxy aí, né? Mas tem um baralhozinho aqui de tarô que tem essas contagens e deu para jogar certinho. Mas você pode também simular com um outro baralho. Mas você só precisa imprimir, né, esses arquivos em 3D, dá um pouquinho de trabalho, mas o jogo é muito bom. O jogo, ele é um jogo de time, se joga 4 pessoas, é um time contra o outro, é um may follow que você joga ali, diferente disso que o Gusta falou, né? Não é uma vaza que você é obrigado a seguir, né, aquela cor ou aquele naipe que o lead, né, que a pessoa que começa a vaza joga. Mas sim, você pode jogar qualquer outra carta, você pode seguir ou não aquela carta. E aí nesse jogo, no Tricky Rails, os jogadores podem jogar qualquer outra carta, né, jogando em times alternados, joga o time 1, depois o time 2, depois outro jogador do time 1 e outro jogador do segundo time. E aí se resolvem qual é a carta mais alta ali, tem uma hierarquiazinha de números e de naipes que vão alternando todo o turno. Quem jogou a carta mais baixa, ela vai construindo rotas, né, para o seu time nesse tabuleiro, interligando esses espaços no tabuleiro. O segundo e o terceiro lugar, vamos dizer assim, o segundo mais fraco e o terceiro mais fraco, eles podem fazer construções também ou fazer entregas. Então ele tem tipo como se fosse um pick-up delivery ali, né? Aí você pode, essas ligações estiverem interconectando, né, certas regiões do tabuleiro, você pode pontuar por uma entrega, vamos dizer assim, que você faça. E aí tem todo o esquema de todo bom train game aí, não é, Fernando? Você pode ter trilho dos outros ali no meio das rotas e você ser obrigado a usar o trilho dessas outras pessoas e dar pontos, né, pro outro time. Se você fizer entregas maiores, você ganha mais pontos e tal. E o jogador que jogou carta mais forte, ele é o último a jogar, mas ele faz 2 rotas aí pro seu time, né? Mas ele não faz entregas. E ele é um jogo, assim, mecanicamente simples, mas ele tem decisões muito difíceis, assim, né? Onde você vai colocar cada coisa, se você vai construir ou vai fazer uma entrega. E ele sempre, quando você jogar alternando os times, né? Você sempre fica na atenção do que o próximo jogador vai fazer, que é do outro time, né? O que ele vai fazer, como ele pode se aproveitar da sua jogada. Então, assim, eu recomendo muito esse arqueojogo aqui, né? Ele é um jogo de 2022, né? Mas é bem desconhecido, assim. Eu não vejo nem os biribeiros falando disso aí, Gustavo, Fernando. Mas eu joguei com a turma aqui de Brasília e realmente o jogo agradou, assim. Ele é meio esquisito no começo. Pô, assim, um carteado desse, assim, como um tabuleiro, assim, realmente é um pouco intimidador. Mas a galera gostou, pegou o jogo rapidinho. E se você tem impressora 3D, né? Tem um baralhozinho que você consegue simular e contar de 0 a 10. Recomendo fortemente. Agora eu vou trazer uma curiosidade, hein, sobre o Tricky Rails. Com as peças do Tricky Rails, você consegue jogar um outro carteado. Exatamente. Que é o Sins of Our Fathers, que é um May Follow para 3 players, né, que você joga com as próprias peças, né, do Tricky Rails, né, do Daniel Kinel. Mas o mais louco ainda é que, assim, eu já tinha ouvido falar do Tricky Rails, porque eu tava procurando, eu não sei por que raios, eu acho que eu tava procurando o insert dos jogos da Allplay no printables.com. Você caiu no Tricky Rails. Aí eu caí no Tricky Rails, tá lá, tava no meu favorito e tal, só que o mesmo cara que disponibilizou as peças do Tricky Rails e do Sins of Our Fathers tem outros 3 carteados pra imprimir tabuleiro em 3D. Ah, essa eu não que conheço. É o Le Plateau, o Chateauguay, eu não sei como se fala isso, e o Spiral Trick Taking. Então, é assim, pra quem tem impressora 3D, eu ainda não parei pra fazer, eu não tenho impressora 3D, mas eu tenho amigos que têm, mas eu morro de vontade de imprimir tudo isso pra fazer uma sessão só desses jogos de vaza muito loucos que tem tabuleiro 3D. O Tricky Rails, já é minha recomendação, e como você fala, se você imprimir o Tricky Rails, né, você ainda ganha de brinde o Sins of Our Fathers. Eu não cheguei a jogar, porque ele é só pra 3, né, mas eu li as regras, tem uma pegada mais ou menos parecida, viu, Gusta? Mas é um outro jogo, tem algumas pecinhas a mais, tira algumas, assim, é uma pouca adaptação, mas os arquivos que estão lá, eu acho que você imprime pros 2 e você pode realmente jogar. Foi bom você ter falado do Le Plateau, a gente pode até falar dele um pouco mais na frente. Eu tenho um tabuleirozinho dele, eu não cheguei a jogar ainda, quero jogar ainda, mas esse aí eu não imprimi em 3D, esse aí eu comprei de uma outra editora americana aí, que faz em madeira, bonitinho e tal. Tento jogar ele aí, falo, quem sabe, episódios número 3 aí de carteados, não é, Fernando? Spoilers aí, que pode vir coisa aí pela frente, né? Exatamente, exatamente. Gusta, o que é que você traz mais aí pra gente? Já que a gente vai estar falando de jogos, cavando jogos que tem muita diferença, porque assim, a gente já falou aqui de carteados de autores famosos antigos, Kingsley Kramer, tem mais um ainda que eu quero falar, mas se der uma outra oportunidade eu comento sobre
sobre ele, mas já falamos aí de carteados japonês, grampeado com papel reciclável. Já colocamos aí carteado pra você imprimir em 3D em casa, coisa completamente maluca. Carteado pra você buscar com baralho tradicional. Agora, eu vou trazer o carteado que, assim, eu fui de cabeça, porque eu gosto dessas ideias diferenciadas. Esses jogos que eles exploram o limite do que é o trick-taking, do que é o carteado, e são jogos que tentam trazer, de certa forma, alguma inovação. E o carteado que eu vou falar agora, ele é de 2 autores famosíssimos, que é a Inca Brand e o Marcus Brand. Também tem a Emily Brand junto, mas o jogo que eu vou comentar agora é o Stitch Tag. O Stitch Tag, ele é um jogo que foi lançado em 2021 pela editora Ravensburger. Não é uma editora de fundo de quintal, é a Ravensburger, só a Ravensburger, que edita o Lorcana, que é a maior produtora de quebra-cabeça do mundo, enfim, só isso. E o Stitch Tag, ele é um jogo que vem com um calendário e um baralho de um monte de cartas para você jogar jogos de vaza em 365 regras diferentes. Você jogar todos os dias, né? Todo dia de jogar carteado. Se você quiser ter só esse jogo e fazer a loucura de jogar uma vaza diferente, ou pelo menos que tenha alguma diferença por dia, você consegue. Eu joguei 3 jogos com ele, né? 3 dias diferentes. Eu joguei o dia do meu aniversário, eu joguei o dia que chegou o jogo aqui em casa, e eu joguei um outro dia uma joga aleatória aí. E assim, o que eu posso dizer é que ele é um experimento. Pra mim é um experimento de muito mais sucesso do que, por exemplo, um 504 do Friedman Freeze. Esse é o 504 dos carteados. Esse é o 504 carteado que funciona. A gente jogou uma variação, era um trick avoidance, que quem fizesse menos vazas tomava ponto negativo. Quem era o segundo lugar que fazia menos vazas, que era meio que tipo, quem pontuava 0 e o restante pontuava negativo. Ele tinha umas maluquices que ele misturou, porque assim, nossa, no caso do Stitch Tag, ele tem 3 colunas de regra, né? Ele tem a coluna da dezena do dia, a coluna do numeral do dia e o mês. O mês geralmente dita regras maiores, e aí os outros 2 ele dita pontuação e se vai ter alguma coisa diferente, que tipo de vaza vai ser. É um negócio assim que eu sei que muito biribeiro torce o nariz pra isso, mas eu acho muito louvável que os caras fizeram um sistema que, diferente do 504, que já era difícil aprender a base do sistema, aqui é só você saber, é um baralho de cartas, tem 6 naipes, o vermelho é trunfo e acabou. O resto é tudo que modifica. Isso pra mim é a magia do carteado. Você tem 365 variações de uma base de um jogo dentro de um único jogo que você ainda pode brincar com o dia do aniversário dos seus amigos, pô. Que sensacional. É como o Copas e o Rebel Princess, né? Que você tem aí, muita gente diz, mas o Rebel Princess é uma variação do Copas. Sim, mas o cara trouxe ali elementos, né, com aquelas variações ali que o Rebel Princess propõe. Os capítulos. Que torna-se um jogo realmente único, assim. Eu tô vendo aqui o Stitch Tag, ele só foi lançado em alemão, não foi? Infelizmente, esse é o único revés de ter esse jogo. Poxa. Assim, eu até entendo um pouco de alemão, e eu até entendo um pouco de alemão falando de carteado. Então já tem uma vantagem aí, né? De tanto jogo que a gente vai atrás, né? E principalmente eu tenho pelo menos uns 30 jogos com uma regra em alemão, e às vezes eu fico com preguiça de ler, aí eu dou uma olhada na regra, lembrei, isso aqui eu sei mais ou menos o que é, algumas palavras-chave, né? Mas hoje em dia, gente, quantas vezes eu já não joguei com a câmera? O Daniel já me vendeu o jogo que eu joguei com a câmera do celular, né? O Trick or Roof lá, né? Jogava com a câmera, a gente pega o manual várias vezes nos biribeiros, chegava lá, abria o jogo, não tinha regra no BGG, não tinha regra em lugar nenhum em inglês. Sim. Mete o celular. Se você já manja de vaza, 90% das vezes você entende o jogo. 10% tá ruim, mas acontece, né? É um risco. No nível de cracudo que a gente já tá, às vezes você abre a caixa, vê os componentes ali e fala, tá. Vamos, começa a jogar isso daí. Bora, né? Bora. Bora, já entendi, já peguei. Esse Stitch Tag realmente, assim, é um experimento, tenho muita curiosidade de jogar, de conhecer, assim, poxa, alguma editora, se eu tiver alguma editora, né, ao menos que lance esse jogo em inglês, eu acho que já ajuda muito aqui a gente também, né, mas realmente muito interessante a proposta. E louco, né, cara, Inca Brand e Marcus Brand, cara, só isso. Os autores do Ganges, do Village, pô, tipo, como assim, cara? É um bagulho muito louco, né, é uma proposta muito doida que veio de autores famosos, né. Fernando, você quer trazer mais algum arqueojogo aqui pra gente falar hoje? Eu vou trazer um aí que não tem um meio do caminho, né, um ame ou odeio bem forte aí. Vou falar do Tolerance, o jogo do meio aí de uma trilogia de jogos. Eu já mencionei em alguns episódios, acho que o White Hat, que é um outro que eu joguei da trilogia. Gosto muito. Que é bem legal, que é um jogo de vaza ali, de hackear o mainframe, né? É bem divertido o jogo, bem legal. Vamos falar dele um dia. E aí tem o Tolerance, que eu achei que, assim, é realmente o outro lado oposto
total. Enquanto o White Hat você consegue sentar, apresentar pra pegar pessoas um pouco menos experientes em jogos de vaza pra jogar, o Tolerance você precisa que todo mundo na mesa ali já tenha jogado outras vazas bastante e esteja com vontade de prestar atenção na hora que você tá explicando as regras. Porque não é fácil de explicar, o jogo não é um jogo rápido, não é aquela coisa do tipo, vamos jogar umas 2, 3 partidas na sequência aqui rapidão. A partida é 1 hora fácil, sem contar a explicação. Então assim, com a explicação, 1h30, 2 horinhas ali pra jogar um jogo de vaza. Mas ele tem um tema bem presente, não é? O Tolerance tem um tema bem forte. Era exatamente nisso que eu ia entrar agora. O jogo é temático da época em que o Reino Unido estava trocando ali de religiões. São 3 rodadas, né? Que você embaralha ali as cartas, coloca a rainha ou o rei que tava ali naquela época no baralho, embaralha, distribui e começa ali a jogar as vazas. E o que acontece? As cartas, além do naipe, do número delas, né? Que determinam a força, determinam quem ganha cada vaza, elas têm efeitos, né? Então elas vão falar ali, essa carta aqui faz você poder tributar. Então todas as cartas que produzem dinheiro ou que gastam dinheiro vão acionar. E as cartas que têm que ser jogadas na vaza, né? E aí tem as e aí o jogo começa a ficar cada vez mais caótico, que é o que dá o problema pra explicar, porque assim, tem coletar dinheiro, tem gastar dinheiro, as pessoas rezam, então você precisa coletar a fé dessas pessoas. Algumas cartas assassinam outras ele cartas. Ele não tem um fluxo assim, né, da vaza, ele não tem um fluxo da vaza, a galera fala assim, né, ele é meio travado, assim. Eu acho que tem, tá? As 2 partidas que eu joguei, eu consegui manipular muito bem as vazas pra conseguir prejudicar as pessoas. Um ponto importante, né? Ele tem um modo que cada jogador tem os mesmos objetivos, né? Cada um pontua com as mesmas coisas. Esse modo é uma porcaria. Não adianta jogar com esse modo, porque todo mundo quer fazer exatamente as mesmas coisas. Não tem carta suficiente no baralho pra você fazer isso. E aí tá todo mundo lutando pra pegar o mesmo recurso, pra pegar a mesma carta, pra pegar, não sei o quê. Entendi. O jogo quebra totalmente. Do outro lado dos personagens tem a opção assimétrica, né? Então, o Gusta tá jogando com o cara que quer matar todo mundo. Ele não tá nem aí pra dinheiro, o coveiro do grupo. Entendi. Aí tem o outro que é o capitalista lá, ele quer dinheiro a todo custo, quer terminar com a maior quantidade de dinheiro possível da mesa. Tem o cara que é o padre ali, o cara que é fé pra caramba, quer rezar pra caramba. Tem o padre de cada religião, então se você rezar pra outra religião, você perde ponto. Então começa um jogo ali, e já é hilário, assim, só de explicar, e na hora que você vai jogando, e aí você começa, não, mas aí a minha carta vai matar a tua, e é aquela ali, na hora de resolver a vaza, já vira uma piada ali, é aquilo. Mas assim, só tenho 2 feedbacks desse jogo. Ou nunca mais eu quero jogar, ou caraca, é muito bom, jogaria de novo. E foi a única vez que eu ouvi de alguém no Biribeira sendo tipo, foi a pior experiência da minha vida. Nossa! Preferia ter enfiado um alfinete no meu olho do que ter jogado isso daqui. Nossa senhora! Não, juro por Deus. Gusta, fala a tua experiência aí. Eu sei que você já jogou o Tolerance, você já falou aí no seu cast aí, mas fala um pouquinho dele, o que você achou, o que a galera achou também. Cara, assim, na mesa eu joguei com a Amable e com o Mauro lá do Tem Jogatina, a Carol jogou também, e todo mundo gostou. Isso que nós jogamos com o modo simétrico, não foi com o modo assimétrico. Mas a gente sabia que aquela partida seria pra entender o conceito do jogo. Então a gente já tava disposto a entender que era uma Eurovasa. Eu brinquei, um abraço pro Toledo. Falei, Toledo, o Tolerance, ele é uma Eurovasa pra mim. Porque ele é um jogo que ele tem uma gestão de recursos, ele tem esse esquema do modo assimétrico, que é o modo recomendado de jogo, mas não pra primeira partida, porque você vai ter que entender melhor os conceitos de como desencadeiam os efeitos de cada vaza. O que muitas vezes a galera que é mais biribeira, que é mais, gosta de um carteado mais puro, é que o Tolerance pra mim ele é quase um jogo híbrido, porque ele quebra esse fluxo da vaza em prol dessa gestão de recursos, né, de você tentar chegar no seu objetivo em cada uma dessas 3 rodadas, né. Se eu não me engano, a sacada do jogo em si é representar mais ou menos uns 500 anos, né, de questões religiosas, né, tanto que a primeira rodada é a Queen Mary, né, a Rainha Mary, depois tem a Elizabeth I e o James I, né. Cada rodada ela tem uma questão diferente que é abordada dependendo do personagem, ou se você tá jogando, né, o jogo simétrico, a pontuação é diferente. Uma você quer eliminar uma religião, no outro você quer eliminar outra, outro você quer equilibrar, né, tem os períodos de tempo, mas, e pra chegar ainda, pra piorar a situação ainda, né, ela é uma vaza longa. Veja, jogar nos 60, 90 minutos, acho que é razoável, né, claro, sem contar a explicação, né. Depois disso, eu fui atrás de uma cópia do jogo. Eu ganhei uma cópia de presente, tá até autografada, e depois eu fui pesquisar, né. Eu não joguei White Hat, Black Hat, né, que, se eu não me engano, ele compartilha o Ren Mutamaki, que é um dos designers do White Hat, também é designer do
Tolerance e também é designer do Justice, que eu tenho também, não joguei ainda, né? Essa editora é uma editora chamada Dragon Down Productions, que é lá da Finlândia, gente. Aí, passamos pra mais um lugar totalmente diferente, né? Passamos pro frio extremo. Cara, quem aqui que tá ouvindo o Arqueojogos, comenta aqui na Ludopedia que editora que você conhece da Finlândia, sem ser essa Dragon Down Production. Pois é. Comenta um jogo também que tu jogou lá da Finlândia. Eu já vou dar o spoiler, é a Lautapet Fili, né? Lautapelite. É, Lautapelite. Mas não sabe, né? É a Lautapelite. Eu já fui lá na loja deles, lá, inclusive lá, uma baita loja que tem lá. Caraca, que louco. Mas o White Hat também é um excelente jogo, assim, eu gosto muito dele, assim. Agora, não vou falar muito dele, porque eu acho que vale a gente até falar no outro cast aí, também uma vaza assim, mais desconhecida, um híbrido que, pô, eu gosto demais. O Tolerance, assim, inferior, eu tenho uma péssima mania. Às vezes eu vendo jogos sem jogar. Às vezes eu leio o manual e tal, tem um jogo que eu acabo vendendo, esse eu acabei vendendo sem jogar. Acho que tem colegas aqui de Brasília que tem, um dia eu jogar cópia deles também. E assim, essa editora, ela tem outros jogos de vaza até mais antigos, né? Tem um que eu tenho a maior curiosidade de jogar, ele é chamado Darwinning. Ele é um jogo que tem, sei lá, uns 5 designers, ele é um jogo de vaza muito estranho, ele pode ser até jogado com crianças, pelo que eu tinha visto, né? Eu não me lembro se o Fel tem uma cópia, mas os jogos dessa editora de vaza, normalmente não são jogos de vaza puro. Se você tá atrás de um carteado puro, esquece. O Darwinning, o Black Hat, White Hat, Tolerance, Just, são todos jogos fora da casinha. Eles sempre tem alguma coisa diferente, né? E a vaza, ela é uma forma de você acionar as ações do jogo, vamos dizer assim, né? Então ele vai até pensando no carteado pra você que gosta aí de escavar um jogo diferentão. Sem dúvida, isso daqui é o tipo de jogo que ele não vem pra cá, pro ocidente, porque eles são jogos muito ousados, muito diferentes, né? Vamos dizer assim, o público mais... Vamos dizer assim, o público em geral vai curtir. Não é à toa que tem o ame e odeia aí no Tolerance, né? Acho que pra gente fechar aqui, eu queria mais uma vez aí escavar e trazer esses jogos das antigas aí com curiosidades pra galera que não conhece tanto e que muitas vezes tá enxergando um retrato, né? Um pedaço da história do carteado, que é o que tá acontecendo hoje, essa renascença, é o que tá acontecendo no Japão de 2010 pra frente, principalmente, é aqui no Brasil, né, que já tinha um movimento, o Fel já encabeçava isso, já tem bastante tempo lá, com o Sapotagem, o Medievalia e outros jogos, o Encantados, enfim. Então muita gente tem esse retrato, né? Pô, o carteado é isso, é o novo Roll and Write, não é o novo Roll and Write. Ele não é uma tendência. Claro, tem muitas editoras que estão surfando nessa onda, né? Surfando na onda. Mas, se a gente voltar no tempo, olha só que muito louco, né? Tem um jogo que eu só fui jogar ele faz pouco tempo, mas que é um jogo de 93, que é o Vaz Stitch. Você tem muita curiosidade de jogar. Né? O Vaz Stitch, ele é um jogo de vaza, é outro jogo maluco. Você tem um draft de todas as cartas do jogo, começa a rodada draftando tudo, tem um sistema de adivinhar qual é o trunfo. É um negócio assim maluco, mas a sacada do Vaz Stitch é que você tem, no começo de cada rodada, um pequeno draft pra você escolher quais são as missões que você vai fazer em cada rodada. São que objetivos? São objetivos, né? Tipo um Pawn Pierce, sim, é um T-Strix, exagerando um pouco, um The Crew, né? Mas o Vaz Stitch é um jogo bem antigo, que ele teve várias encarnações, né? A última encarnação dele, se eu não me engano, foi no Japão. Ele teve um relançamento lá no Japão, né? Que tem uns 10 anos aí, né? Então, recente entre aspas, né? Mas olha só que coisa louca. O autor do Vaz Stitch é simplesmente um cara chamado Karl-Heinz Schmiel, que é não apenas o autor do Die Macher, do St. Petersburg, mas também ele é o cofundador da Hans und Gluck. Só isso, a Hans und Gluck é a editora que, a última polêmica dela foi ter patenteado lá a palavra meeple, né, com o formato, né, mas é uma das grandes editoras lá da Europa, que o cofundador, lá atrás, 93, eu tinha 4 anos de idade naquela época, entregando a idade, o cara já tava com um carteadinho, um jogo de vaza com várias coisas inovadoras, que você não, assim, hoje você consegue enxergar mais inovação no carteado, porque como tem tanto carteado saindo, os designers acabam tentando recorrer a alguma inovação, misturar uma mecânica, fazer um híbrido, né? Mas lá nessa época já tinha tanto carteado também, principalmente tradicional, que um cara teve essa ideia de colocar um draft de missões, de objetivos, um draft de cartas no jogo, né? Um draft aberto, uma dedução de trunfo e um jogo de vaza. Porra, isso pra mim é sensacional, apesar de ser um jogo demorado, é meio travado, demora, ele vai jogar aí uns 60 minutos mesmo, que ele tá na caixa, ele tem esse, vamos dizer
assim, é um design antigo, né? Talvez hoje eu diminuiria o número de objetivos, eu mudaria alguma coisa, fazer um dev pra ele ser um pouco mais dinâmico, mais rápido pros tempos atuais, mas é uma vaza que vale muito a pena pra quem quer entrar, principalmente pensando em design, tá? Tem muita gente querendo fazer jogo de vaza por aí que não conhece 100 avos de jogos de vaza mais clássicos, mais antigos, diferentes, né? Então o Vaza Street pra mim é um marco que vale a pena, e detalhe, hein? Ele é um dos jogos de vaza, assim, muitos jogos de vaza, se você for olhar o ranking do BGG é Eurogamers, né, gente? É os euros mais pesados, tem um viés do ranking, sim, né? Sim, Ameritrash é mais pesado. Ameritrashes, né? Mas o Vaza Street tá na posição 4.000. A maioria dos jogos que a gente falou aqui de vaza estão em posição 10.000, 12.000, ou nem posição sim, tem. É lá no fundo da fossa. E você tem um jogo ranqueado de um cara que é o fundador de uma das maiores editoras da Europa, né? Você gostou da partida? Disse que achou um pouco demorada? Eu fiz um dev. O que eu fiz? Antes de jogar, eu falei, gente, o jogo é assim, eu expliquei, ó, são esses objetivos, pode demorar um pouco e tal. Eu vou cortar uma missão. Entendi. Porque eu cortei uma missão de cada jogador já foi o suficiente pra ele mais dinâmico. Entendi. Isso eu tenho muita curiosidade de jogar. Mas eu gostei, é diferente, é estranho, o draft é meio enrolado, mas é único, é diferente. Entendi. Bacana. Show de bola. Show de bola. Então, eu acho que falamos bastante de jogos aqui hoje, de jogos antigos, outros não tão antigos, mas desconhecidos. Trouxemos jogos do extremo oriente até o círculo polar lá na Finlândia. É o extremo norte. Ao extremo norte, né? Eu acho que passamos aqui bastante jogos antigos, né? A participação do Gusta, assim, pô, foi fenomenal. Já agradeço demais aí a tua participação mais uma vez aqui no Arqueojogos, né? Você já teve outro dia aí com o nosso colega Lucas Bleicher, né? Um abraço aí também pro nosso colega Lucas. E então vamos encerrar aqui. Eu agradeço muito aí já o Fernando. Muito obrigado aí. Vou passar a palavra aí pro Gustavo fazer os seus agradecimentos finais e o seu jabá aí. Bom, pessoal, queria agradecer aqui o convite do Arqueojogos. Eu acho muito louvável que vocês estão tocando um projeto aqui em formato de podcast para trazer muita coisa diferente, muita coisa que o público não tem acesso. Eu entendo que muitas pessoas acompanham o conteúdo de jogos de tabuleiro para consumir, mas eu acho que é muito importante também a gente entender a origem de certos jogos, estilos diferentes, oportunidades de jogos para ir atrás desses jogos e até mesmo para quem é autor, entender que tem um vasto mundo de design que sai desse mainstream que a gente tem, desse monte de jogo que sai toda semana no Brasil, que enquanto tá saindo esse monte de jogo que as editoras, claro, pensam no mercado de massa, em mais pessoas, mais pra baixo ali desse iceberg dos jogos, tem muita coisa interessante, muita coisa que pode ser 880 pra você pode odiar, você pode amar, né? Eu acho que existe essa possibilidade. O importante pra mim vai ser sempre escavar. Essa arqueologia, né, dos jogos pra mim, ela é muito importante porque a gente acaba descobrindo coisas que nós não descobriríamos pelos caminhos normais. Então, mais uma vez, eu queria agradecer toda a equipe aqui do Arqueojogos por tocar esse projeto e espero que mais pessoas que gostam de ouvir sobre coisas fora do hype, ouça coisas fora do hype que não sejam só pra você consumir, mas pra você conhecer, pra você ir atrás, pra você procurar mais sobre a história dos jogos, os estilos de jogos, né? E se você quer ouvir também sobre muitas outras coisas em formato aqui de podcast, não deixe de ouvir o Gambiarra Board Games. Nós estamos aí entrando no nosso 6º ano de podcast, esse ano vai fazer 6 anos de podcast com mais de 550 episódios e tem muito conteúdo de tudo lá, desde jogos, lançamentos e tudo mais, mas até conteúdos que eles fogem. Tem até episódios que a gente não fala de nenhum jogo específico, a gente acaba falando de outras coisas importantes pra gente no hobby, sobre comportamento, sobre assuntos que permeiam, né? Sobre qualquer coisa. São coisas que permeiam, né? Gambiarra qualquer coisa. Até o gambiarra qualquer coisa, né? Que é tudo menos jogo, né? Pra quem gosta de carteado, aproveitando o carteado, o Daniel comentou no comecinho, tem um canal no YouTube especificamente sobre isso, que é o Jogos de Cartas e Afins, que eu falo sobre a maioria dos casos, jogos de cartas e carteados. Tem um afim, tem umas outras coisas também, eu falo um pouquinho de comportamento. Recentemente eu acabei pegando uma linha de vídeos ali pra falar de comportamento, pra tentar trazer um pouco de conhecimento pro pessoal, falar um pouquinho de bastidor, de hábitos, né, que a gente tem no hobby, às vezes hábitos que não são saudáveis e tudo mais. Então acompanhem lá também, o canal tá crescendo aí, esse ano tá indo bem. Mas se você quer conhecer o Sticking, tem vídeo lá, então já falamos do Sticking Station aí, tem vídeo lá e quem sabe eventualmente alguns que a gente falou aqui também não apareça por lá. Pelo menos a caixa do jogo apareceu. Agora, o vídeo em si depende. É isso aí. Obrigado, Gusto. Obrigado, Fernando. E não esqueça de seguir o Arqueojogos aí no Spotify, na Ludopédia, né? E se quiser continuar o papo, entrem também no nosso grupo de WhatsApp, né? Também temos um link aí pro nosso grupo de WhatsApp. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado
mais uma vez ao Gustavo aí pela participação e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera! Fomos!